Muito boa noite. O Cruzando as Conversas está no ar nesta terça-feira, trazendo para você as manchetes do programa. Manifestantes realizam homenagem às pessoas que foram vítimas da Covid-19 no dia de hoje, no Parque Farroupilha. Nesta terça-feira, 500 velas foram acesas, representando memórias de mais de 500 mil vítimas da pandemia do coronavírus. Rio Grande do Sul aponta mais de 155 mortes por Covid e passa de 30,6 mil óbitos, e essa média está em instabilidade. A Secretaria da Saúde registrou 6,5 mil novos infectados pelo corona, fazendo o estado chegar a 1,8 milhões de casos confirmados. O Ministério Público fez operação na penitenciária de Guaíba, onde o agente foi suspeito e segue investigação por comandar esquema de negociação com detentas. O agente penitenciário seria responsável por fornecer celulares e as detentas, suspeitas de serem integrantes de facções criminosas que seguem em atuação. O Cruzando as Conversas está no ar para debater os principais assuntos que realmente impactam na vida da sociedade gaúcha. Você é nosso convidado, venha junto, porque o Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite a você que já está conosco nos canais 24, 524 da Claro Net TV, a você que vem pelo Twitter, Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Lembrando que a nossa transmissão está ao vivo, tanto nas plataformas do Facebook quanto do YouTube. Você pode participar mandando o seu recado, mande a sua mensagem na caixa de comentários. O programa também fica disponível em formato de podcast, você conferir no dia seguinte, conforme a sua demanda, a sua disponibilidade no Spotify, Fique sempre conosco, aqui é jornalismo local com credibilidade, com informação e opinião que sustenta a cara do Rio Grande, o Rio Grande se conectando na RDC TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre os índices econômicos que preocupam a inflação em alta no estado, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Dados apontados pela FEComércio nos dizem que o índice de preços do consumidor amplo, o IPCA, registrou variação de 0,93 em março deste ano, depois de ter avançado 0,86% no mês anterior, conforme divulgado pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No mês de março do ano passado, a taxa havia sido de 0,07%, assim a inflação acumulada em 12 meses foi de 6,10%. O resultado foi o mais alto para o mês de março desde 2015, quando registrou 1,32%. E aí a gente vai desdobrar os temas, porque estes dados de março seguem no agravante de chegarmos já ao meio do ano, junho, mas o cenário ele não é nem um pouco diferente disso. E para debatermos o tema, receberemos Rodrigo Cisnardes Pereira, diretor-presidente da Fundação Família Previdência, a Patrícia Palermo, economista-chefe do FEComércio, a Wendy Carrato, que é professora de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Ricardo Franzói, que é supervisor do DIEESE aqui do estado. Bom, eu começo aqui nos estúdios, temos o Rodrigo Pereira conosco, a quem eu agradeço já a sua presença, peço as suas considerações iniciais a respeito do tema, esses índices de alta da inflação. Rodrigo Pereira, então, diretor-presidente da Fundação Família Previdência. Seja bem-vindo, muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thiago. Prazer poder estar aqui participando desse importante debate. Quero saudar os colegas que estão conosco aqui hoje, a Patrícia Palermo, a Wendy Carraro e o Ricardo Franzói. Agradecer a todos aí que nos acompanham e colocar que é um tema bastante relevante, bastante preocupante, vamos dizer assim. Eu não tenho a recordação do tempo que se tinha hiperinflação no Brasil, mas de um tempo para cá nós estamos com uma inflação de certa forma controlada e sempre que tem esses picos traz uma preocupação bastante grande. No nosso caso, que somos a Fundação Família Previdência, somos o maior investidor institucional do estado do Rio Grande do Sul e temos uma poupança previdenciária de mais de 7 bilhões de reais.
e essa poupança ela acaba sendo corrigida anualmente pela inflação e mais uma meta atuarial que nós buscamos no mercado para rentabilizar a poupança e entregar em benefício. Pagamos hoje 54 milhões mês em aposentadoria para mais de 9 mil aposentados e pensionistas. Então, toda essa discussão no entorno da inflação, das perspectivas com relação à economia, fazem todo o sentido no nosso dia a dia lá, nós que já estamos no mercado há 41 anos. É bem verdade que passamos por várias crises, outras virão, né? E mais do que nunca precisamos aí estar cada vez mais resilientes na nossa economia, e acho que se por um lado nós temos uma preocupação com a inflação, também tem uma perspectiva de crescimento bastante vantajosa para esse ano, em que pese todo um cenário, né, de crise, né, numa crise que é uma crise sanitária num primeiro momento, que vira uma crise econômica e até mesmo uma crise política no nosso Brasil. Então são grandes os desafios e é um tema aí bastante importante para o debate. Essa tríade aí, ela tem sido quase que o tripé, não só de abordagem de meios de comunicação, dos canais de imprensa como o nosso programa, que é dedicado especialmente aos teores político-econômicos, mas se nós pegarmos essas três palavras do Rodrigo agora, né, sanitarismo, economia e política, é o tripé quase que orientador do nosso dia a dia, não tem como a gente desassociar esses três teores para que em congruência eles direcionem a capacidade de suportar o aspecto da pandemia e de superá-la, né? Bom, conosco também por vídeo a Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio. Patrícia, da última vez que estivemos juntos aqui no programa, prometi que voltaríamos a falar da crise hídrica, né? Mas o tema é urgente e por isso nós, evidentemente, buscamos a sua participação, a contribuição é plena no programa. E aí, para as tuas considerações iniciais, eu já te agradeço a presença mais uma vez aqui no Cruzando as Conversas. Seja bem-vinda, Patrícia. Bom, boa noite a todos os integrantes hoje, né, aqui do programa, boa noite também a todos os nossos telespectadores. Bom, a gente vai conversar hoje sobre crise hídrica, né, mesmo assunto sendo inflação, porque a crise hídrica com certeza vai ser um dínamo para a inflação ao longo desse ano. Quando houve essa introdução, a gente falou da inflação que a gente conseguiu acumular aí nos últimos 12 meses até março, mas a gente já tem dados até maio, e os dados de maio, eles são piores ainda, né? Eles mostram que uma inflação muito persistente, uma inflação que já acumula alta de cerca de 8% em 12 meses, quando a gente olha o IPCA, e 8,9% quando a gente olha o INPC, que é justamente a inflação medida, né, naquelas famílias com renda menor, com renda até 5 salários mínimos. Então, certamente, o desafio da inflação vai ser um desafio do ano de 2021, que vai trazer vamos dizer assim, um freio a essa retomada econômica, né, porque vai aumentar juros também para tentar conter esse processo inflacionário. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um ano bastante complicado aí nessa segunda metade do ano, porque a gente vai batalhar contra uma inflação que vai continuar crescendo. É muito provável que a gente alcance muito em breve um acumulado em 12 meses no IPCA em torno de 9%. Não vai ser nem um pouco surpreendente a gente acabar o ano, né, com uma inflação superior ao limite superior da meta, e, consequentemente, nós vamos ter juros mais altos também. Então, certamente, nós terminaremos esse ano, apesar do crescimento econômico projetado por muitas casas aí, né, na casa dos 5%, com essa sensação de estarmos mais pobres. Nem um pouco otimista, mas necessário, né? Quando a pauta do programa é econômico, eu costumo dizer que é navalha na carne, não adianta, né? Não adianta fugir daquilo que se apresenta. E a gente tem que desdobrar os recursos e as nossas possibilidades de suportar, como eu disse na abertura do programa. O Wendy Carrato é professora do curso de Ciências Contábeis da URGS, participa conosco também no programa de hoje por vídeo. Agradeço a sua presença, peço as suas considerações iniciais para logo darmos abertura e cruzarmos as conversas. Seja bem-vinda, Wendy. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço, né, estar aqui podendo participar desse horário aqui, poder cruzar um pouco as nossas conversas em relação a um tema tão importante e na nossa pauta.
eu venho realizando, agora desde esses tempos de pandemia, um projeto de extensão pela universidade, que é a educação financeira em tempos de pandemia. E, paralelo a isso também, nós na universidade, nós temos um projeto que é direcionado para empresas, pequenos negócios, pequenas empresas, que é o SOS PME, que tem por objetivo nós ajudarmos e auxiliarmos as empresas a superar essas questões econômicas, né, e financeiras na pandemia. Então, de certa forma, eu estou muito próxima tanto a soluções que nós estamos propondo para as empresas e o que essas empresas estão fazendo, né, para superar, assim como junto às pessoas físicas, a questão das famílias. Então, dentro desse nosso projeto de educação financeira para a pessoa física, a gente tem acompanhado bem fortemente essa questão das práticas individuais das famílias, dos orçamentos familiares, e o quanto a inflação tem afetado nisso os gastos, né? Porque as pessoas podem estar mais em casa, mas os gastos eles têm aumentado, a receita diminuiu, então esse equilíbrio tem sido um grande desafio. Então o nosso intuito é procurar desenvolver essa educação, essa prática, a forma de como gerir o dinheiro que eu tenho, né, diante das circunstâncias que a gente está tendo, né? Então a alimentação está aumentando, os gastos, alguns podem ter economizado em alguns aspectos, mas está aumentando de outra parte, né? E assim também como no lado das empresas, a questão da gestão do fluxo de caixa, diante de custos aumentando, receita diminuindo. Então, assim, é um grande desafio a gente conseguir coordenar todos esses dois elementos, né? O lado da pessoa física e o lado das empresas. E a compreensão do entendimento, como que eu vou me posicionar justamente em relação a esses custos que são impostos, né? Os gastos que são impostos e que são afetados diretamente pela inflação. Então, dando esse triângulo para a gente poder, então, depois discutir um pouquinho mais esses aspectos. Muito bom, vamos sem dúvida nenhuma. E, por fim, a gente fecha a nossa lista de convidados com o Ricardo Franzói, que é supervisor do escritório do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Estado do Rio Grande do Sul, DIESE, aqui do DIESE-RS. Ricardo, seja também muito bem-vindo, obrigado pela sua presença no programa e vamos então às suas considerações iniciais. Bem, boa noite, Tiago, Wendy, Rodrigo, que estou conhecendo agora, né, aqui pela tela, né, em especial a Patrícia, que a gente também já faz algum tempo que não se vê, né, em debate, assim, né, presencial, né. Infelizmente, para tratar de um tema bastante complicado, né, que é a questão da inflação, né, o Rodrigo agora mencionou que falou de uma inflação muito mais alta que já aconteceu no Brasil. Eu vou ter que revelar a minha idade, né? Eu, quando entrei no DIESE, um dos trabalhos que o DIESE faz, né, que é a assessoria, a negociação dos trabalhadores, né, com as suas entidades, né, representativas e com as entidades patronais, eu entrei no DIESE com uma inflação batendo uns 80% ao mês, né? Foi ali na década de 90, né, que a gente teve quase 5.000% ao ano, né, uma coisa assim inadmissível, né? E olhando, né, claro que não tem nenhuma expectativa, né, de uma inflação chegar nesse momento, mas a inflação ela afeta de forma diferente, né, as diferentes rendas das pessoas, né? Então, nós temos no Brasil, na sociedade, determinadas classes, né, sociais que conseguem preservar ou manter a sua renda preservada num período de inflação alta, né? Mas a grande parte da população, né, que principalmente os assalariados e aquelas pessoas que estão no mercado, que têm um rendimento no mercado informal, são as que mais sofrem, né? Porque elas não têm elas têm uma dificuldade em preservar o seu poder de compra. Então, quando se fala de aceleração inflacionária,
isso traz uma preocupação muito grande, e principalmente com as medidas que poderão ser tomadas e que não resolvam, não é, a crise atual. Muito bem, os nossos 4 convidados então apresentados. Agora sim, recupero os convidados por vídeo, mesmo que já combinei com o Rodrigo aqui nos estúdios. Fiquemos bem à vontade, né? Eu vou seguir a ordem das apresentações, mas fiquemos à vontade para de fato cruzar as conversas e se tiver algo a acrescentar na fala do colega, poder interceder. Bom, Rodrigo, o Ricardo agora nos fala, né, e brincou aí a questão da idade, mas de qualquer maneira, ainda que, independente da idade, existe um fantasma que é a memória daquela galopante inflação dos anos 90. Eu pergunto, nós corremos esse risco? Você imagina que nós corremos um risco de algo semelhante ou não é para tanto? Não, eu não acredito que isso seja possível, né? Em que pese, como eu falei, a gente não viveu, né, essa época, que o Ricardo acho que coloca aqui que ele já passou por isso, né, final da década de 90, final da década de 80, início da década de 90. Realmente acho que hoje tem remédios monetários, né, para se conter uma hiperinflação. Obviamente que a inflação ela acaba trazendo aí uma perda no poder de compra das pessoas, e nós temos um outro agravante que é a taxa de desemprego bastante alta e um aumento da desigualdade já bem considerável no nosso país. Claro que quando fala na economia, é importante citar que nós temos duas questões mais estruturais, né, que não foram tratadas aí ao longo dos anos, e que isso também traz um reflexo aí que dificulta um pouco mais a nossa recuperação, em que pese ela tenha que ser comemorada, né? Toda essa perspectiva aí de aumentar 5% esse ano, né? Hoje a taxa de confiança empresarial é a maior desde 2014, então é algo também bastante positivo. Mas nessas questões estruturais, uma é relacionada à questão demográfica, que tu tem um crescimento econômico pelo aumento da população em idade economicamente ativa, e esse chamado bônus demográfico, o Brasil, de certa forma, já está perdendo ele, né? E nós tivemos um acelerado envelhecimento da população, muito mais acelerado que aconteceu na Europa. E uma outra questão estrutural é relacionada à produtividade, né? Então, se nós não conseguimos mais ter ganho na economia pela população, que o bônus demográfico está passando, nós precisamos aumentar a produtividade. E para aumentar a produtividade são questões ligadas à educação, tecnologia, né? E a gente sabe que isso também tem sido uma dificuldade muito grande do Brasil de ter uma mão de obra qualificada. E essas duas questões estruturais acaba vindo uma pandemia que não está previsto, né? Não estava no plano. E essa pandemia, de certa forma, ela agrava muito mais essas questões, porque tu acaba tendo uma população envelhecendo rápido e sem condições financeiras, e, por outro lado, uma população pouco qualificada quando o mercado cada vez exige mais uma mão de obra qualificada. Então, isso são dois reflexos que já trazem as questões estruturais e agora são agravados, né, nesse momento, mas tem que ser destacado a capacidade de resiliência que a economia brasileira tem, e até a própria adaptação que conseguiu fazer nessa questão da venda digital. Vários setores aí se reorganizaram, e o destaque, claro, do Brasil e do Rio Grande do Sul em especial é a questão do agronegócio, né? A pandemia, de certa forma, nesse último ano não atingiu o agronegócio, no outro ano foi a falta de chuva que dificultou um pouco o crescimento. E esse ano nós tivemos um ano aí bastante produtivo e puxou, né, o PIB do Rio Grande do Sul para cima, o PIB brasileiro. Então são questões aí que elas estão setorizadas e que acabam trazendo reflexo positivo ou negativo para a economia. Mas a inflação, eu acredito, ela deve estar controlada, né? A taxa de juros já subiu, a ata do Copom que saiu ontem já deu uma perspectiva aí de novos aumentos até mais agressivos, se necessário for, né? Por outro lado, o dólar também baixou hoje menos de R$5, isso também ajuda na questão da inflação. Então, não acredito muito que nós tenhamos aí uma hiperinflação, mas claro que tem sempre riscos, né, no nosso horizonte, né? É difícil se criar qualquer certeza quando se fala de economia, ainda mais alguns riscos fiscais. Nós temos um ano de eleição, ano que vem, que também tem impactos, né?
Mas são questões aí que eu acho que é possível hoje a política monetária brasileira controlar para não chegarmos a tanto, né? Mas teremos ainda um horizonte de alta, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Patrícia, dentro disso, e hoje à tarde aqui na reunião de pauta da programação da RDC TV, nós falávamos sobre a inflação e pensávamos nos convidados e eu dizia o quanto, às vezes, o aspecto econômico ele tem que ficar didático para o entendimento, vocês sabem disso muito melhor do que eu, mas quando se fala de inflação, o que me vem na cabeça são as manchetes de segunda e terça-feira de 2 dos principais jornais do Estado, em que um deles nos conta que a R$100 o botijão de gás, famílias da Vila Cruzeiro optam por improvisar fogões a lenha. E o outro mostra o prato vazio e nos conta que 116,8 milhões de pessoas e já configuram estado de insegurança alimentar no país. Então, isso me chama a atenção pela fala inicial de pelo menos 2 de vocês, do quanto o desnivelamento social, ele é, vamos dizer assim, acometido pela inflação alta de maneira diferente. Então, quando a gente fala da reação econômica diante da alta inflação, como destacou o Rodrigo agora, está muito ligado à capacidade produtiva, ele falou da resiliência envolvendo o agronegócio, envolvendo as tecnologias, isso não abraça as classes menos abastadas, as mais sofridas nesse sentido econômico e que ficam talvez comendo poeira na capacidade dessa resiliência. E como que o efeito colateral seja menos doloroso para essas classes sociais, ainda que dê para controlar essa subida da inflação? Olha, quando a gente pensa, né, sobre o que aconteceu ao longo do ano de 2020 e 2021, e a gente pensa nessa questão da pandemia, a gente vê que os mais pobres certamente foram os mais afetados. Quando a gente olha, por exemplo, o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho formal, ele tem mostrado traços de recuperação. A questão é que os mais pobres não fazem parte do mercado de trabalho formal. E o mercado de trabalho informal, que historicamente foi um colchão em épocas de crise, ele não tem funcionado, né? Ele tem tido uma dificuldade muito grande de voltar à ativa nesse tempo que a gente vive, com muita incerteza ainda e com uma diminuição muito grande, por exemplo, da circulação das pessoas e, por exemplo, se falou anteriormente, né, uma confiança muito maior dos empresários, mas ainda muito pequena por parte dos consumidores, das pessoas em geral, né, com medo de contaminação e assim por diante. O que significa isso? Que muitas pessoas não conseguiram se reintegrar ao mercado de trabalho e, portanto, tiveram sua renda reduzida. Quem foram as pessoas que mais sofreram nesse período? As pessoas mais pobres. Quando a gente olha, por exemplo, para a questão inflacionária, a inflação medida no INPC, ela é maior do que a inflação medida no IPCA. No INPC, a gente pega as cestas de consumo, né, consumida por famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. No IPCA, a gente pega a renda de 1 a 40 salários mínimos. Então, de novo, existe uma inflação maior para aquelas pessoas que são as mais pobres. Quando a gente olha dentro dessas cestas, a gente enxerga que um dos itens que mais aumentou de preço foi justamente os alimentos. Então, a gente tem, obviamente, né, uma conjuntura muito negativa, especialmente para os mais pobres. E quando a gente vai falando de inflação, às vezes a gente relativiza certas coisas que a gente não deveria relativizar. Eu vou contar uma historinha aqui, já que é importante a gente ter didática para conversar com as pessoas que muitas vezes são leigas nesse assunto, né? Eu sou mãe, né? E minha filha hoje tem 11 anos. Mas quando a minha filha era pequena, volta e meia ela tinha... a temperatura dela mudava muito, né? Então minha filha, volta e meia, chegava a 40 graus de febre. Na primeira vez eu me assustei, na segunda vez eu me assustei, na terceira vez eu já comecei a normalizar aquilo. E um dia eu fui com ela no pediatra, e a pediatra, que é minha amiga, disse assim a mim: Patrícia, olha só, não é porque um fato começa a se tornar repetitivo, né? Ele tem que ser efetivamente considerado algo razoável, né? Porque às vezes coisas que não são razoáveis começam a acontecer. Não é razoável uma pessoa ter febres de 40 graus tantas vezes. Isso tem consequências. A mesma coisa acontece com a gente. Uma inflação de 8%, 9%,
ela é muito alta, especialmente para quem tem renda muito baixa. Porque quem tem renda muito baixa, e aqui a gente estava falando sobre a questão da dificuldade que as famílias têm, né? Quando a gente olha para o orçamento familiar, pensa em alguém que tem uma renda de R$1.000, tem uma perda de poder de compra, né? De 9, 10, 11%, 15%, né? Isso é algo que limita muito a capacidade, às vezes, de sobrevivência desses indivíduos. Então, tem uma frase muito interessante, dita uma vez pelo Gustavo Franco, né, quando ele era presidente do Banco Central, que ele disse o seguinte: a tarefa mais importante que o Banco Central tem é de proteger o poder de compra da moeda, porque protegendo o poder de compra da moeda, ele protege a capacidade dos indivíduos de consumirem, de viverem minimamente, razoavelmente, de maneira digna, né? Então, isso a gente tem que cuidar muito. Então, nós estamos diante, certamente, né, de um grande desafio. As famílias, especialmente as mais pobres, nesse momento, elas têm que fazer praticamente malabarismos com a sua renda. Por quê? Porque, por mais que a gente fale dessa inflação, né, de 8%, eu vou ser até mais... eu vou falar que isso é algo que alguns pesquisadores já têm comentado na mídia e tudo mais, que é o seguinte: é muito provável que a inflação que nós estejamos percebendo cotidianamente seja maior que essa. E por quê? Porque a inflação é baseada numa cesta de consumo que é desenhada em certos pontos do tempo. Essa cesta que a gente mede a inflação hoje, ela foi desenhada a partir dos hábitos de consumo das famílias em 2017 e 2018. Em 2017 e 2018, a palavra pandemia nem compunha o nosso vocabulário. E eu pergunto para vocês, né, quantos nossos hábitos mudaram nesses tempos, né? Como a gente parou de consumir coisas que baixaram de preço? E como a gente passou a consumir mais coisas que aumentaram de preço? Então, a nossa cesta mudou e acabou se concentrando em coisas que efetivamente sofreram aumentos de preço maior. Então, a nossa inflação é muito provável que seja até maior do que essa que esteja assumindo, né, tenha sido assumida agora pelos indicadores. E aí vem um ponto importante aqui para a gente destacar, que eu disse que a gente ia falar sobre crise hídrica, né? A gente já está com bandeira vermelha, né? E a gente está vivenciando um período muito complicado em que pode ser que a gente tenha novos... Esse pode ser muito provável, né? Novos aumentos de preços de energia elétrica, e a gente sabe muito bem que esse tipo de aumento de custo penaliza principalmente as pessoas mais pobres também. Então, quando a gente fala de inflação, não tem dúvida nenhuma que a gente tem um cenário muito complicado e que aumenta muito mais a desigualdade no nosso país. Interessante esse dado aí, Patrícia, né, da gente refletir sobre as atualizações do consumo, porque, de fato, o consumo básico ele se altera até pela maneira como nós nos ressignificamos nesse período de pandemia, e mesmo que não seja um item alimentar, não se pode descompassar desse cálculo os itens sanitários, que agora são cada vez mais recorrentes, né? Então, independente da classe social, por uma proteção maior, as famílias vão ter que contabilizar o álcool gel, a máscara e outros elementos, né? E esses itens, eles, obviamente, surfam a onda da necessidade, e isso também agrega, né, aos valores trazidos. É interessante perceber nesse sentido. Wendy, pegando um pouco desse gancho, né, eu já entendi mais ou menos esse problema. Daí a Patrícia ainda nos traz esse emblema da crise hídrica, que é algo que eu ainda quero fazer um programa só a respeito disso, porque acho que tem muito para a gente tirar dessa pauta. Mas eu insisto lá, né, nós temos o problema montado e me parece assim que é menos reagente à capacidade de ação das famílias que têm aí capacidade econômica menor, né, que tem uma estrutura, um lastro econômico menor. Mas como que a economia pode costurar, né, quais as atuações disponíveis para, num curto espaço de tempo, o voo ficar estável e sem grandes conturbações? Sim.
Então, a gente tem um número aí bem interessante de março, tá? Aqui em Porto Alegre, o número de pessoas em situação de rua, ele aumentou 38,70% em 2020, tá? Eu vou dizer assim, eu gosto também, como a Patrícia, né, gosto de contar uma historinha, assim, porque às vezes a gente vivencia. De ontem, assim, nesses últimos 2 dias que eu tive que me movimentar aí na cidade, eu encontrei 3 famílias com crianças pequenas que não têm casa, que foram despejadas, o marido perdeu o emprego, né? Então aí a gente pensa assim, como é que essas pessoas têm algum tipo de renda, né? Catam lixo, né? Vendem o plástico, o papel, vivem de doação. Como que a gente pode ajudar em resolver essa questão, né? E aí entra a questão da educação financeira, né? Que é o que eu atuo fortemente. Esses dias alguém me perguntou, né? Como que uma pessoa que está num extrema pobreza pode conseguir fazer alguma reserva financeira de emergência, que é o que a gente tanto orienta, né? Não tem como fazer, né? Essas pessoas, elas precisam de um apoio de outras pessoas, elas precisam ter algum recurso de doação, tem que ter algum recurso de apoio do Estado, que acolha essas famílias. E realmente a situação, ela é bastante crítica e muito crescente. Seguidamente, quantos de vocês não veem nas sinaleiras? O número de pessoas que está pedindo é muito maior do que há um ano atrás, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, existe algum tipo de solução? Acho que sim. Vai depender de quem? De quem está um pouco melhor. Eu digo, a pessoa que está um pouquinho acima tem que dar a mão para quem está embaixo. Não é a melhor solução do mundo, mas eu acho que é uma alternativa muito importante. E o que eu tenho percebido também, até pelo nosso projeto, que as pessoas têm sim, têm afetado, talvez não sejam pessoas em alta vulnerabilidade, digamos assim, social, até porque acabam tendo recursos de poder acessar a informação, de poder compartilhar. Mas as pessoas que estão numa extrema pobreza e que é um número significativo, que não chega a esse tipo de informação, elas precisam ter esse suporte. E eu vejo que uma alternativa é, sim, pessoas que têm um pouco mais de condição poder auxiliar nesse sentido, né? Então, eu sempre promovo, assim, essa... Como é que seria essa colaboração, Andy? Perdão, desculpe te interromper, mas como é que seria essa colaboração? Então, essa colaboração tem N formas, né? Então, assim, existem entidades, inclusive, assim, até falando um pouquinho aí do movimento que eu até me envolvo significativamente, que são com abrigos aqui de Porto Alegre, né? Que, de certa forma, esses abrigos, eles têm um apoio do Estado, mas mesmo tendo um apoio, não é suficiente, às vezes, até para a alimentação, para as roupas, para os materiais, para o básico, né? E muitas vezes essas crianças acabam sendo retiradas das suas famílias porque não têm bons tratos nas suas famílias por conta da condição econômico-financeira. Então, como é que as pessoas podem auxiliar? Existem essas instituições, existem muitas ações sociais. Eu acompanho assim, muitos amigos que eles promovem ações sociais no sentido de recolher alimento, distribuir almoços ou no final de semana, ou jantar, sopa, cobertores. Inclusive, agora, recentemente, eu soube que o pessoal do Banrisul está fazendo uma ação para dar um kit para moradores de rua, com cobertor, com shampoo, com meia. Então, o que eu percebo é uma movimentação positiva e ela é importante também. Porque se nós simplesmente esperarmos, né, aqueles que têm um pouco mais, pelo menos, eu sou uma pessoa que acredito muito nesse movimento, né? Inclusive, até eu vou falar aqui do livrinho do nosso projeto de educação financeira, nós fizemos o ano passado, porque o projeto é Educação Financeira para Todos e para Toda a Vida. E nós fizemos um e-book online, está disponível, teve mais de 2.000 downloads, e eu consegui pela universidade fazer a impressão desse livro.
Então, eu sempre tenho esse livrinho dentro do carro, e quando eu vejo uma pessoa recolhendo papel, eu paro, desço, pergunto, tu gosta de ler? Tu gosta de educação financeira? Então, olha aqui, tem umas dicas bem importantes. Faz a leitura, né? Tenta colocar em prática. Aqui tem dicas de como melhorar, de como envolver a família, de como ter algum tipo de receita. E é um trabalho de formiguinha, né? Eu tô sendo bem assim específica na ação que a gente trabalha, no sentido de que a gente precisa educar. Mesmo aquele, inclusive, Thiago, desculpa, só para eu fechar, mesmo aquele que não recebe financeiramente, ele saber gerenciar os recursos que ele recebe. Certo. Porque mesmo que eu doe uma cesta básica para uma família, então aquela família utilizar bem aquele recurso, sabe? Isso também é importante. Claro. Né? Se eu dou uma dúzia de ovos, não tem por que fazer um omelete com os 12. Vamos racionar, vamos fazer uma receita, vamos utilizar esse recurso melhor. Então, esse processo, eu acredito, né, pelo que a gente vem fazendo, é poder disseminar nesse sentido. É um trabalho um pouco, parece demorado, mas eu acho que ele vai ter algum tipo de resultado. E uma coisa que o Rodrigo falou, da questão da educação, né, fomentar isso. Né? Existem muitas instituições, apesar da pandemia, que dão suporte e ensino em pessoas que estão mais vulneráveis, né? Então, enfim, vamos lá, vamos continuar, senão eu fico falando aqui. Não, mas eu tenho algumas considerações antes de partir ao Ricardo. A primeira delas é só para puxar uma contribuição até de serviço, né? Eu pego aqui, eu lembrei que tinha visto na rede social esta semana, no Instagram da vereadora Mariana Pimentel, do Partido Novo. É uma matéria que ela compartilha da CNN, que diz que o MEC vai capacitar 500 mil professores e estimular educação financeira em escolas, né? Com meta de capacitar estes 500 mil professores, atingir, então, né, nessa capacitação, o equivalente a 20 ou até mesmo 25 milhões de alunos, em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Os cursos serão de atualização com carga horária a partir de 40 horas e acontecerão na modalidade de ensino à distância. Os cursos abordarão as seguintes temáticas: formação de poupança, consumo consciente, orientação a investimentos, proteção contra fraudes financeiras, desenvolvimento de hábitos e atitudes que contribuam para o bem-estar financeiro. Então, vai muito nesse case que vocês estão falando, tanto pegando a fala do Rodrigo, quanto pegando a sua, Wendy, e acho excepcional. Acho que é uma bandeira defendida pela vereadora Mariana Pimentel, e eu dessa pauta eu acho que está muito certo. Já sobre ali essa extensão, Thiago, por favor. Depois na próxima rodada, eu quero então comentar sobre a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Opa, maravilha. Mas eu deixo para a próxima rodada. Vamos falar sim, vamos falar. Já na outra pauta ali, é interessante como o programa ele tem uma conexão que não é só cruzar conversas do dia de hoje, ele cruza com as pautas de outros dias, porque afinal de contas faz tudo parte do mesmo sistema, né? O programa de ontem, a temática foi a população de rua, né? E eu insisti ainda hoje, tive uma conversa com o secretário André Machado, da Secretaria de Habitação, porque eu questionei a sua ausência no debate ontem. Eles, não, mas eu te falei que não participaria do debate, porque eu acho que não é a minha, eu sei que não é da minha abordagem, não é da minha pauta, eu não tenho com que contribuir, que são as abordagens da população de rua. E eu insisto que não, porque se ficar somente a FASC, que é a Fundação de Assistência Social e Cidadania, nós falamos só no atendimento quase que homeopático do assistencialismo, que é algo quase que pontual. E aí, se eu desloco uma situação de rua de uma família ou de um morador, eu tenho que pensar dali para frente, na sua habitação, na sua continuidade de consumo, na sua continuidade de subsistência. E o mesmo eu fico um pouco pensando no que a senhora fala, professora, sobre essa coisa das famílias criarem esse hábito de auxílio, que em aspecto de economia colaborativa eu acho que é humano, acima de qualquer coisa, mas se não é, também talvez homeopático, né? Talvez só o assistencialismo pontual. Então, ao longo do programa, quero desdobrar se isso pode se tornar uma estrutura realmente que seja uma trincheira diante dessas mazelas, ou se ele vai ficar sempre ali apagando incêndio com gota a gota, né? Então, a gente pode... esses dias, inclusive... Diga, Patrícia. Posso fazer um comentário só? Claro. Eu acho que quando eu dou aula, principalmente para meus alunos, eu sempre falo o seguinte, né?
a pobreza, ela é diferente muitas vezes do que a gente trata uma pessoa que está simplesmente numa situação de dificuldade financeira, né? Tem pessoas que estão numa situação de pobreza tamanha, mas tamanha, que é como se a gente pensasse em alguém que estivesse se afogando, né? Ou tu joga uma boia aquela pessoa naquele momento para ela se segurar e botar a cabeça para fora, ou ela morre, não tem o que fazer, né? A gente pode ensinar ela a nadar, mas se tu não jogar a boia no momento certo, ela afunda e não tem o que fazer. Não existe o que fazer, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de certas pessoas em situação tamanha de vulnerabilidade, você tem que fazer o mínimo, que é, às vezes, garantir que essa pessoa viva por mais um dia, mais outro dia, mais outro dia, né? Então, existem duas coisas que têm que andar juntas, que é essa questão do resgate daquele indivíduo, no sentido de você garantir que ele minimamente sobreviva, e, na sequência, você tem que trabalhar para que ele construa uma vida, né? Então, por exemplo, programas como o Bolsa Família, eles têm uma característica muito significativa de pensar nas famílias que têm crianças e vincular justamente essa questão do auxílio de renda à permanência das crianças na escola, por exemplo. Porque essa é a razão de você fazer com que aquele ciclo de pobreza se rompa, né? Mas quando a gente está falando, por exemplo, e eu acho que a gente vai falar com isso com muito mais propriedade do que eu, quando a gente tem pessoas em situação de rua, essas pessoas às vezes não têm a coisa mais básica para conseguir fazer o resto, que é ter um endereço, né? Então, todo o resto se complica de forma tamanha, é um problema de proporções gigantescas. E aí, com problemas muito grandes, nós precisamos de forças muito grandes. E a maior força que existe é a força da própria sociedade, né? Nós, enquanto sociedade, a gente precisa fazer a nossa parte. O governo vai fazer uma parte disso, mas nós, cada um de nós, precisa ter algum tipo de esforço organizado, mas tem que se estender a mão, especialmente numa situação de calamidade como essa que a gente vive hoje. Sem dúvida. Diga. Thiago, não, eu acho que o Ricardo está na fila aí, Diga mas lá, eu não posso perder o gancho, tá? Não, mas por favor, eu chamo o Ricardo já, eu tenho um tema para ele. Isso, duas questões bastante importantes. Nós temos lá um programa de educação financeira e previdenciária que nós trabalhamos, e eu até também, né, já que falaram muito na historinha aqui, nós tivemos a história de uma empresa, chão de fábrica, que nos procurou para criar um plano de previdência, mas por caso que gostaria que nós fizéssemos um trabalho de educação financeira com os empregados. O maior arrependimento desse empresário foi que ele fez convênio com os bancos para os empréstimos com desconto em folha, endividou todo mundo e isso acabava afetando muito a produtividade. E nós fizemos esse trabalho lá e tivemos resultados muito significativos, que era só a organização financeira das pessoas, né? Então, claro que isso é uma barreira que precisamos trabalhar, e eu acho que esses programas de educação financeira e previdenciária são fundamentais, mas também tem essa outra questão que é relacionado como fazer as pessoas poupar se elas não têm, né, para o básico. Né? E aí entra essa questão, seja da sociedade civil, como bem colocou a Wendy aqui, seja também do poder público, né? Se falou em Bolsa Família, nós temos o auxílio emergencial que segurou as pontas durante o ano passado, tem segurado um pouco durante esse ano. Nós temos aí um país com 14 milhões de desempregados, nós temos 38 milhões de pessoas trabalhando na informalidade, estão falando aí de mais de 50 milhões de brasileiros. E passou, acho, da hora de não só a sociedade civil, que faz já um baita trabalho também com relação a isso, mas também de se discutir uma participação do governo, uma questão de renda mínima, a questão do próprio Bolsa Família ser ampliado, que já é uma discussão que também está posta. Então, talvez tenha aí dois fatores importantíssimos, que é atender o básico, né, sociedade civil e governo também nessa esfera, e, por outro lado, um trabalho mais forte de qualificação, de educação financeira e previdenciária, para que tu possa também diminuir, né, um pouco a desigualdade que já é muito grande, né? Muito bom. Eu pego um terceiro item ainda trazido por vocês, porque eu comungo da ideia da professora Wendy e eu só vejo o seguinte: além de criar o lastro educacional para o entendimento
desse comportamento financeiro, eu acredito que também tem que se criar o lastro educacional justamente no que fala a Patrícia, que é fazer com que as pessoas entendam que elas precisam se dispor também para contribuir nessa relação de uma capacidade econômica mais confortável e no desprendimento disso. Eu acho que isso tem que passar por um processo de educação, porque, enfim, faz parte de toda uma cultura muito forte essa retenção do que é meu, né? E essa distributiva, enfim, né? Seriam elementos que também precisariam de um engajamento. A gente vai para uma outra rodada já para falar disso, mas deixa eu perguntar para o Ricardo o seguinte. Ricardo, tem 2 eixos que eu queria ver com o senhor. O primeiro é o seguinte, se o senhor pode fazer um levantamento assim, de quais, com os dados apontados até agora debatidos, né, desses índices de inflação e nada otimistas, de quais setores eles se prejudicam mais, né, e quais têm uma capacidade de respiro melhor. E com a matéria do Jornal do Comércio de hoje nos aponta, então, essa estimativa de um PIB de 5% para esse ano, né? A melhora ocorre após a alta de 1,2% verificada no PIB do trimestre. O quanto que isso pode também impactar algo nos dados da inflação que a gente conversa no dia de hoje? Bem, Thiago, na verdade a gente talvez tivesse que dar uma olhada, né, para os motivos, né, da inflação que está acontecendo hoje, né? A gente sabe que tem diversos olhares para interpretar a inflação, né? Alguns dizem, bom, a inflação é de demanda, né? Quando a gente olha os dados, né, da taxa de desemprego, a Patrícia falou disso, a própria Wendy mostrou a realidade, né, que a sociedade hoje está vivendo, o Rodrigo também falou dos 15 milhões de desempregados, tem mais 6 milhões aí de pessoas que nem foram procurar mais emprego porque desistiram, né, estão numa outra condição, e pessoas que chegam a 30 e poucos milhões que gostariam de trabalhar mais, mas não estão conseguindo, né, trabalhar porque não tem, estão na informalidade, estão numa jornada menor, né? Então, a gente olhando para esse lado da demanda, nós vamos ver que a inflação, essa inflação que aconteceu, que está aí, que nós estamos convivendo com ela, com esse patamar de 8, 9, pode chegar a 10 talvez, né, não é de demanda, né? Então, o que a gente procura, não, é óbvio que, claro que olhando pelo lado da renda também, tem uma parte de preços que subiram, né, quando a gente vai olhar imóveis de alta renda, né, então subiram muito, né, mas aí é uma determinada, esse olhar por faixa de renda, mas se a gente olhar os motivos atuais, né, o que eu interpreto, estão mais do lado da oferta. Então nós temos uma alta das commodities, né, que são aqueles produtos padronizados que tu pode vender, importar ou exportar, né, ou seja, pela retomada da economia de alguns países, principalmente a China, Vietnã, Coreia, os países asiáticos, agora os Estados Unidos, né? Então, tu tem uma alta dos preços dessas commodities, né, que influenciam diretamente os nossos preços. Olha o preço da soja, né, olha o preço do milho, enfim, dos minérios, tudo isso fez com que subisse alguns insumos fundamentais, né, e que vão impactar nos preços. O outro motivo foi que com a pandemia, houve o que a gente pode chamar de uma desorganização das cadeias produtivas, né? Ou seja, algumas empresas pararam, né, por um tempo, isso aí faltou mercadoria, quando volta com um preço maior, né? Outras, houve uma mudança também nos hábitos, né, que a gente mencionou aqui nos hábitos de consumo, ou seja, antes tu almoçava fora, hoje tu come em casa, então o papelão dispararam o preço, basta ver o balanço dessas empresas de celulose, né, que estão cada vez tendo uns lucros maiores, porque houve uma mudança nesse hábito. Então, aí tu também teve uma pressão por essa desorganização das cadeias produtivas. E o outro foi o câmbio, né? Nós tínhamos um câmbio aí em torno de R$ 4,30, né? Chegou o câmbio a 5,40, né? 5,50, ou seja, tem uma desvalorização do real em torno de 40%, ou seja, tem preço subindo lá fora, mas a desvalorização teve um impacto muito forte aqui na economia interna. Mas, e por outro lado, né, a inflação só não está mais alta, né, porque se nós olharmos também para um outro setor, né, e aí seria uma outra
classificação, né, que a gente trabalhou aqui, eu tratei de preços mais comercializáveis, ou seja, preços que tu pode exportar, importar, tu tem a área de serviços, né? E nos serviços, se a gente olhar no próprio decompor o IPCA ou o INPC, nós vamos trabalhar só com o IPCA, né? Nós vamos ver que esses preços, diríamos assim, esses preços de alimentos que são não duráveis, os preços duráveis e os preços industriais, eles cresceram 17%, 18% nessa inflação média de 8%, né? 8,30%, 8,40% que nós estamos vivendo hoje, né? E só não é 17%, ou só não é maior que 8,30% por conta dos serviços, que foram o setor da economia que foi o mais afetado pelas medidas que foram adotadas na pandemia, do afastamento social, das pessoas que têm medo de sair. Então, o comércio, né, o comércio, né, presencial, não o comércio por internet, mas teve o comércio, o serviço, vou dar um exemplo, né, o cabeleireiro, né, praticamente ele ficou sem trabalhar esse tempo todo, né? E isso fez com que a inflação ela não seja maior ainda, né? E aí a Patrícia falou um pouco da impressão que a gente tem, que parece que a inflação é maior, e realmente, se tu olhar só para esses preços de alimentos, a nossa cesta básica, o Diese faz um cálculo de cesta básica para um trabalhador remunerado com salário mínimo, que são 13 produtos essenciais, a cesta básica nos últimos 12 meses ela subiu 22%. Só que esses 22% teve quase 90% subiu o arroz, né? O óleo de soja subiu mais de 110%, 105%. Então, né? Tu teve um crescimento muito grande e afetou muito a renda das pessoas, né? E aí o cara olha a inflação de 8% e diz, não, essa inflação não é a minha, né? Na verdade, é o problema da inflação, é isso. Foi feito um retrato, uma fotografia lá em 2017, 2018, e tu acompanha esses preços até agora em preço médio. Está somando o serviço do nosso cabeleireiro lá que não subiu os seus preços, né? Com outros que subiram muito os preços. A grande preocupação, não é? Então, com isso, tu pode dizer que teve setores que foram muito beneficiados, né? Os próprios exportadores, né? Exportadores de soja, exportadores de minério de ferro, né? Todos esses foram muito beneficiados. E aquele setor que houve um aumento, né? Um aumento de demanda interna, né? Por outro lado, eu já comentei essa coisa dos serviços, né? E agora, e por isso que e aí eu faria só um comentário, fazer um contraponto, né, com o Rodrigo, né? Eu acho que eu não consigo ver que subindo a taxa de juros vai ter um efeito, né, sobre as commodities, os preços das commodities, né? Vai ter um efeito sobre essa desorganização das cadeias produtivas. Então, eu acho que, ao subir a taxa de juros, isso não vai conseguir que a inflação ela diminua por isso, né? E tu vai trazer outros problemas com a própria dívida, a dívida do Estado, que vai crescer por conta dessa alta da taxa de juros, né? E em relação à preocupação, porque se a economia voltar a crescer, e aí eu vou entrar na questão do PIB, né? Se a economia voltar a crescer, ou seja, obviamente que as pessoas vão voltar a uma certa normalidade por conta do momento da vacinação, da diminuição, né, da impossibilidade das pessoas, né, sair na rua, enfim, e vai ter esse distanciamento social que provocou toda parte, né, que prejudicou muito esse setor do comércio, esse setor de serviços. É lógico que se houver qualquer crescimento que houver, vai ter uma possibilidade de subir preço desse setor, que foi o mais prejudicado, né? Tanto é que a questão dos aluguéis também, a média dos aluguéis está em torno de 2%, 2,5%, né? Com uma inflação média de mais de 8%. Então, a gente tem aí uma preocupação, né? E esse setor que foi o mais prejudicado, ele é também um setor que talvez vá voltar, né? Vai voltar a reajustar preço. Eu não sei como é que vai ser, pegando o mesmo exemplo aí do cabeleireiro, porque ele tem uma situação complicada. Cortar cabelo não é plantar soja, não é colher soja, porque a soja eu posso guardar, eu posso vender daqui a 6 meses, no melhor momento. O cara não cortou o cabelo naquele dia, ele não acumulou cortes de cabelo para fazer depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? Então, eu não sei, e ele ficou devendo aluguel, ele ficou devendo, enfim,
ele teve custos nesse período, então ele vai tentar repassar esses custos, né, para o preço. Então, aí nós vamos ter uma possibilidade, né, uma pressão sobre o crescimento, pode ser que seja compensada pelo outro lado, né, se o dólar, né, estabilizar. Agora, em vários setores, hoje eu vi também o setor da produção proteína animal, que são os frigoríficos, né, principalmente de frango, eles estão dizendo, olha, se continuar o preço do milho nesse momento, nós vamos repassar, não tem como segurar o preço, né, de frango, o preço de suínos, então vai ter uma pressão por aí. Em relação, então, ao PIB, agora, a grande preocupação, não é, Tiago, é o seguinte, você vê o seguinte, nós, agora no primeiro trimestre do crescimento, no último trimestre de 2020 também houve crescimento, então, se nós pensarmos assim, que daqui até o final do ano não aconteça mais nada, ou seja, que a gente permaneça constante, sem ter crescimento no PIB próximo trimestre, nós vamos chegar lá no final do ano em torno disso, em torno de 4%, 4,5%, 5%, né, de crescimento econômico, né? Se isso acontecer, ou seja, se nada for feito na economia e a economia ficar estável até lá, nós vamos ter esse 5% garantido, já contratado. Só que nós vamos ter contratado também essa taxa de desemprego de 15%, de 15 milhões de pessoas. Porque, veja bem, nós tivemos 2 trimestres de crescimento de PIB e a taxa de desemprego aumentou. Então, nós estamos com um problemão muito grande, que, novamente, não vai ser somente usar a taxa de juros que nós vamos conseguir resolver um problema que não foi criado agora, não foi criado também pela pandemia, porque nós também já vínhamos uma taxa de desemprego e também uma concentração e distribuição de renda, né, que já vinha piorando já há mais tempo, né? Então, acho que essa grande preocupação. É difícil também fazer essas previsões, né? Porque, às vezes, eu acho, e aqui eu vou falar um pouco com a Patrícia, né, que é economista, né? Eu acho que os economistas, às vezes, têm um pouco de extremo senso de humor, que os caras fazem previsão com 2 casas depois da vírgula. Eu acho isso uma maluquice, né? Então, dificilmente a gente saber se o PIB vai ser 4, vai ser 5, no final do ano, mas mesmo assim, o que eu trago assim, de preocupação é que mesmo com esse crescimento de 5%, nós vamos ter uma taxa de desemprego muito alta e todos esses problemas aí já com uma duração de 2, 3 anos. Muito bom. Antes da gente ir para o nosso intervalo, Rodrigo... Não vamos ter muito respiro nesse aspecto. Né? Perfeito. Antes da gente ir para o intervalo, então, Rodrigo, o Ricardo discordou da sua maneira de ver sobre a subida da taxa de juros, né? Em que pese ele não concordar que isso vai derrubar a inflação. Gostaria que você desdobrasse e a gente ter o contraponto. Na verdade, não por si só a taxa de juro vai reduzir a inflação. Claro que, como o próprio Ricardo falou, é sempre muito difícil fazer previsões, né? Mas tem alguns outros fatores que podem nos ajudar com relação a isso. Ele colocou muito bem a questão do preço das commodities, que subiu muito, isso puxou a inflação. Nós já estamos vendo, o soja caiu consideravelmente já na Bolsa de Chicago nessa última semana, já teve reflexo aqui, reduzindo o preço da saca que estava aí 160, chegou a bater 170, já veio para R$140, então já mostrando uma redução, milho, enfim. Então tu tem o preço das commodities reduzindo, o que ajuda a impactar. Tu tem um dólar também reduzindo, a questão do câmbio também ajuda. Se São Pedro também colaborar na questão da crise hídrica, né, e voltar a chover, nós podemos aí também ter a questão da energia, que tem um peso muito forte na questão da inflação, e sem contar a questão dos combustíveis, né, que é regulado pelo mercado externo e o câmbio também acaba tendo influência. Então tem um conjunto de fatores que podem nos ajudar aí a não permitir uma disparada, vamos dizer assim, da inflação. E claro que vai ter uma demanda em algum momento, ele até colocou o exemplo do cabeleireiro, mas num primeiro momento, hoje está em crise o setor de serviços, está com dificuldade, mas num primeiro momento, para te repassar esse preço ao consumidor, é só depois que o cabeleireiro estiver com a agenda dele cheia, né? Então, num primeiro momento, ele vai buscando não repassar esse custo, né? Porque hoje ele está numa dificuldade muito maior, então tu tem uma inflação gerada pela demanda um pouco mais demorada.
Então, claro que nós precisamos olhar isso também com um otimismo de que o crescimento que seja de 5% esse ano, ou pode ser até um pouco mais, a previsão do Focus é de 5% no final do ano. Tu tem uma Selic que estava aí na casa dos 2%, indo ao final do ano para 6,5%, e não é nada absurdo, né? Nós já tivemos Selic de mais de 14%, então também é uma taxa que está mais dentro da realidade brasileira. Então isso pode fazer com que se tenha um controle maior. Claro que precisa que esses fatores, né, nos ajudem, e como eu disse, né, até a chuva e a crise hídrica é algo que também é fundamental para ajudar a controlar essa inflação. Muito bem, a gente vai seguir no debate, estamos falando sobre os índices de inflação e a preocupação desta abordagem do dia de hoje no Cruzando as Conversas, mas a gente vai para um rápido intervalo. É bem rápido mesmo e a gente já volta e continua no tema. Você manda o seu recado e participe conosco, bem que a gente volta já. Muito bem, voltamos com o Cruzando as Conversas desta terça-feira. Você sempre nosso convidado para participar do programa pelos canais 24 e 524 da Claronet TV, pelas redes sociais, especialmente nas transmissões ao vivo. Você se inscreve no canal do YouTube, deixa seu recado e acompanha a nossa programação com jornalismo local, assim como no Facebook. Também com notícias e quadros de opinião, sempre no Twitter e no Instagram. No Spotify você confere o podcast do programa para ouvir quando e como você quiser. O oferecimento do programa, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Lembrando que você também acessa o www.rdcshopping.com.br e confere os melhores preços com os produtos que sempre cabem no seu bolso. Como, por exemplo, o bronzeamento a jato. Tem um visual de verão em pleno inverno com bronzeamento a jato de R$ 169,00 por R$ 149,00. Parcele o valor em até 6 vezes de R$ 31,19. Fica na feição, então, bronzeamento a jato para você. Hoje nós estamos aí, você viu, né? Imagens, toda vez que a gente vai para o intervalo e volta, imagens da Serra Gaúcha, imagens noturnas, Caxias do Sul, Gramado e Vacaria, para a gente conferir um pouco de como é que anda por lá, né? Pouco movimento, é óbvio, começo do inverno, mas paisagens que mesmo noturnas chegam a ser exuberantes com a força das nossas cidades turísticas da Serra Gaúcha, especialmente aí as destacadas para hoje. Vamos falando em cidades do interior, vamos conferir a previsão do tempo como serviço do programa. Porto Alegre para amanhã, então, tem pequena chance de chuva, mas o tempo permanece nublado, como foi desde o começo da semana. Nesta quarta-feira, tendo a mínima de 14 graus e podendo chegar até 22 graus, temperatura mais elevada desde o começo do inverno. Já em Esteio, na região metropolitana, também temperatura que se eleva neste começo de inverno com 15 para a mínima e 23 graus a máxima. Em Igrejinha também 16 graus mínima, 23 graus a máxima, tendo menor ainda a chance de chuva e com sol aparecendo já do meio para o final da tarde. Erechim tem 12 graus de mínima, 19 graus a máxima. E Gramado, como a gente destacava na Serra, uma das cidades que a gente está hoje conferindo, né? Também com alta temperatura, se levarmos em consideração o que Gramado costuma nos apresentar no inverno, né? 12 graus a mínima, 18 graus a temperatura média máxima para amanhã, quarta-feira. Falamos sobre inflação, os indicadores econômicos que preocupam e vamos desdobrando e recebendo no programa de hoje, aqui nos estúdios, o Rodrigo Cisnandes Pereira, diretor-presidente da Fundação Família Previdência, a Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio, a Wendy Carrato, que é professora de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Ricardo Franzoi, que é supervisor do DIEESE-RS. Patrícia, antes da gente voltar, eu só quero aproveitar, né, sempre que os convidados são citados por algum convidado, eu oportunizo a chance da gente ter o contraponto. Sobre o bom humor dos economistas que o Ricardo falou. Você quer falar a respeito desse bom humor? Olha, eu acho que agora tem muita gente mais otimista do que estava há um tempo atrás, né? Mas antes, o Ricardo tinha me citado também, porque a gente costumava fazer parte de debates ao vivo. A gente, infelizmente, não está podendo se encontrar mais, né, Ricardo? Mas a gente debate aqui também, e a gente concorda em alguns pontos e discorda em outros, né? Diferentemente do Ricardo, eu acredito que a gente tenha, sim, né,
inflação de demanda na nossa economia. Ano passado, a gente só em auxílio emergencial viu na economia brasileira quase 300 bilhões de reais. E nós tivemos uma taxa de juros histórica da casa de 2%, quando a gente tinha uma inflação muito maior que isso, que levou a gente a taxas de a taxas de juros reais negativas, né? Então, quando a gente mexe com a taxa de juros, como está se fazendo agora, um canal muito relevante para tentar conter o processo inflacionário é acionado, que é o canal do câmbio, que é o que o Rodrigo antes falava, né? O que a gente enxergou hoje acontecer, com o câmbio chegar a menos de R$5 pela primeira vez em um ano, é resultado, certamente, né, da fala do presidente do FED, muito mais tranquila do que na semana passada, mas também resultado da ata, né, que mostrou que o Banco Central estaria, sim, comprometido com essa questão do controle inflacionário e levantando aí a possibilidade da gente ter um aumento de taxa de juros de 1 ponto percentual já na próxima reunião. Então, eu acho que esse canal é um canal muito efetivo, né? O câmbio é sempre um canal muito efetivo para a gente enxergar impactos aí da taxa de juros na nossa economia. Mas, como antes o Ricardo falava também, a gente vai enxergar este ano, dentro da economia brasileira, apesar de a gente ver números de crescimento econômico mais positivos, vamos lembrar daquela história de temperatura e de sensação térmica, né? A gente vai ter um crescimento da ordem de 5%, mas que não vai parecer 5%. Nós não vamos sentir um crescimento de 5%. Porque esse 5% que a gente tem hoje, ele é muito resultado de uma base extremamente deprimida. Vamos lembrar que ano passado, a economia brasileira teve uma retração da ordem de 4,1%. E à medida que a economia vai retomando, também vai crescendo entre as pessoas essa questão da esperança de conseguir o trabalho. E o que é um indivíduo, né, desocupado, né, que é a terminologia correta a ser utilizada? É a pessoa que procura trabalho. Então, à medida que as pessoas passam a procurar trabalho, seja porque estão vacinadas, sejam porque não têm outras alternativas de renda, porque não tem, por exemplo, medidas de transferência de renda da mesma forma como tiveram no passado, né? Seja porque foram vacinadas, né? Isto é, foram vacinadas, têm confiança ou têm a plena necessidade. Elas voltando ao mercado de trabalho, esses indicadores de pessoas, de taxa de desocupação na economia tende a crescer. Então, isso é algo que vai acontecer, eu acho, esse ano, né? A gente vai ter uma inflação elevada, que vai continuar sendo tensionada aí por questões novas, né? Se por um lado a economia se reorganiza nesse processo, e vamos tomar a Deus que seja, né, um processo de finalização desse processo de pandemia. Do outro lado, a gente tem uma taxa de câmbio um pouco mais valorizada, que também joga a inflação para baixo. Do outro lado, a gente ainda vai ter toda a tensão gerada a partir dessa questão da crise hídrica. Eu li há poucos minutos atrás aqui que é muito provável que agora em julho a gente vivencie novos aumentos tarifários. Existe possibilidade de racionamento ainda pela frente de energia elétrica, que tende a desorganizar as cadeias produtivas, criando pressão de preço também, né? E, obviamente, o desemprego ainda muito visível no meio de nós. Dentro dessa possibilidade, expectativa não, mas, né, previsão de racionamento, Patrícia, você imagina, a gente falou, né, um pouco antes sobre os fantasmas da inflação dos anos 80 e 90, mas ali dos anos 2000, os apagões e toda aquela crise que o governo Fernando Henrique encarou com o racionamento de energia, você imagina algo assim que pode chegar a esse ambiente? Olha, eu acredito que a gente está vivenciando um tempo que tenha muitas semelhanças com aquele tempo lá de trás, né? A questão, diferentemente que a gente vive hoje, é que vai ser muito ruim vivenciar isso justamente agora. Porque, vamos lembrar, a gente está vivendo uma sequência de crises, né?
A gente, quando entrou na crise da pandemia, a gente não tinha sequer saído ainda da crise de 2015 e 2016. A nossa recuperação ainda estava em andamento quando a gente vem e tropeça na pandemia, né? E agora, nesse processo de recuperação, enfrentar um processo de possibilidade, que tem uma possibilidade cada vez mais real, né, de racionamento de energia, seria extremamente negativo, porque levaria à desorganização da produção, levaria a impactos inflacionários significativos, e eu acho que uma coisa muito importante que aconteceria é que afetaria profundamente as expectativas. Isso seria extremamente ruim. Mas, de novo, né, ainda há tempo para fazer algumas medidas, né? Algumas medidas que sejam de minimizar os efeitos que sejam mais negativos, que sejam os derivados dos apagões, né? Quando você tem ainda a possibilidade de minimamente fazer algum planejamento, você minimiza isso, né? Vamos ver como é que os nossos governantes vão levar a cabo a solução para esse problema. Muito bem, está aí Patrícia Palermo, presidente da FEComércio, com a gente aí. Bom, professora Wendy, dentro dessa antítese que se instaurou no nosso bloco anterior, né, entre essas visões de resolução, especialmente nos argumentos do Ricardo e do Rodrigo, o seu posicionamento dentro disso e também a retomada da pauta lá do projeto que a senhora ia falar e no fim a gente deixou para mais adiante. Fique à vontade aí para desdobrar. Bem, deixa eu até comentar com vocês, né? Vocês me apresentaram como professora do curso de Ciências Contábeis, mas eu também sou formada em Ciências Econômicas. Mas eu sempre brinco, né? Então a gente pode falar, né? Às vezes os economistas pegam um pouco, né? Ou é muito macro, ou é muito pessimista, né? Mas eu acho que o que a professora Patrícia colocou, eu acho que existe e a gente precisa, né? Inclusive eu tenho atuado aí num curso de comunicação na área da saúde e a gente estava comentando justamente sobre gerar informação que também permita que as pessoas acreditem que as coisas podem vir a melhorar, né? E aí, fazendo um link com o que eu estou envolvida aí do projeto de educação financeira, a gente tem acompanhado as pessoas que têm participado, a gente fez uma pesquisa bem bacana e a gente tem percebido que existe um movimento também das pessoas saberem lidar com essas crises, né? Como a professora Patrícia agora comentou, que a gente sai de uma crise, já está numa outra crise. Então, o quão é desafiador isso de nós sabermos gerenciar os nossos recursos, né? E aí a gente sai um pouquinho de falar da questão que eu tinha falado antes, daquelas pessoas que estão numa condição de alta vulnerabilidade, para aquelas pessoas que, de certa forma, tiveram redução dos seus ganhos, né? Tiveram de certa forma, um aumento de custos, porque a gente teve um aumento, a gente está gastando mais, né? Agora há pouco, um de vocês comentou, eu estou gastando mais com álcool gel, com máscara, com equipamento, com lavar mais a roupa, gente, porque por mais pareça bobo, a gente está gastando um pouco mais, a gente está em casa mais, a gente está dando mais descarga, a gente está usando mais energia, a gente teve que mudar o plano para ter mais internet. Então, de certa forma, isso está tendo um certo impacto. E o que a gente tem percebido, pelo que a gente tem acompanhado as pessoas nas capacitações também de educação financeira, é o quão as pessoas estão sabendo e procurando lidar com isso. Então, assim, existe um movimento muito grande, inclusive a gente já participou de algumas pesquisas sobre a questão de quantas pessoas venderam o seu carro, que não precisa agora. Depois eu vejo o que eu vou fazer com a questão do transporte. Ou que trocaram a sua moradia, um aluguel, para um lugar menor, ou que venderam um apartamento para um local mais próximo, ou que voltaram para a casa da sua mãe, né? Então, assim, existe um movimento que, de certa forma, eu acho que não foi só por conta da pandemia, mas também é um processo de aprendizado de outras crises. E, de certa forma, eu percebo que esse movimento também é uma certa prudência, né, para o que vem aí adiante, né, porque são momentos incertos, né, são muito incertos esses momentos. E aí eu queria fazer um gancho, então, com o que eu estava comentando, claro, né, da Olimpíada,
Inclusive, Thiago, tem uma colega sua, que foi sua colega de ensino fundamental, a Ana Cristina Wolff, que quando eu comentei que eu ia estar aqui, disse, o Thiago foi meu colega de escola. Um abraço para a Ana Cristina, ela é integrante, não pode deixar, ela é integrante desses voluntários, alunos voluntários, da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Não sei se vocês tomaram conhecimento, vou aproveitar e já vou comentar com vocês. E a gente vai ter a terceira edição da Olimpíada. Isso. A primeira edição foi em 2019, a Ana Cris foi super minha parceira. Nós tivemos aqui do Rio Grande do Sul mais quase 3.000 crianças e adolescentes, desde o segundo ano do ensino fundamental até o ensino médio, participando de uma prova em 3 fases. Em 2019, ela foi presencial. E qual é o objetivo? É desenvolver competências e habilidades de educação financeira. E não é para competir, é para desenvolver competências. E, gente, assim, foi uma das experiências mais marcantes que eu tive, porque a segunda fase, as crianças vieram no campus da URGS, a gente teve a prova presencial, e pais, professores vieram junto, e depois que eles saíam, eram os pais lendo as provas, sabe, integrando, participando, e foi muito interessante. No Brasil todo, nós tivemos na primeira edição 38.000 participantes. Em 2019 foram 14 estados que participaram, e é uma iniciativa que surgiu lá na Universidade Federal da Paraíba, e o professor Werner convidou vários professores aí de universidades públicas. Então, nós acabamos realizando em 2019. E em 2020, com a pandemia, os planos de transformar o Rio Grande do Sul todo na educação financeira, participando, acabou não indo a cabo, né? Mas, mesmo assim, a gente realizou a Olimpíada de forma online. Então, a gente teve a segunda de forma online. E a gente agora vai lançar a terceira Olimpíada, que ainda vocês podem, quem tiver interesse, pode buscar nas redes, na nossa rede, no nosso perfil do Instagram, que a gente vai estar sempre postando ali informações sobre a terceira Olimpíada de Educação Financeira. E uma coisa também que é importante, desde o ano passado, é obrigatório o conteúdo de educação financeira na grade curricular das escolas públicas, privadas, todas elas. Então, por exemplo, essa capacitação agora que o MEC vai oferecer, ótimo, excelente. E é importante destacar que o Rio Grande do Sul ele é pioneiro em capacitar professores. Já em 2019, houve uma capacitação de professores pela ENEF, de professores do Rio Grande do Sul, já preparando o território. Mas eu admito, é um grande desafio, né? A gente acompanha assim, muito próximo as escolas, né? Principalmente as escolas públicas. Agora, nesses tempos de pandemia, é muito mais complexo ainda poder agravar isso, né? Há um tempo atrás, inclusive, os professores do Estado com seus salários parcelados e tem que ensinar a educação financeira, né? Então, assim, a gente precisa ensinar a educação financeira também para os adultos, né? Para que eles também possam passar essas competências e habilidades para as crianças, né? Enfim, então, assim, eu sou muito otimista, né? Eu gosto de trazer esse lado, assim, é um processo, eu acho que a gente está construindo isso e que a gente precisa das escolas, a gente precisa das famílias, e agora, com a pandemia, é uma oportunidade de saber se educar, de saber organizar suas finanças familiares, de saber ensinar aos nossos filhos, né, os limites e a importância daquela gestão de recursos, aquilo que eu tinha falado há pouco. Se eu dou uma cesta de alimentos para uma família que precisa, se eu compro uma cesta dentro de casa, eu saber otimizar isso e envolver os meus filhos, né? Uhum. Então, eu vejo assim que, apesar de todo esse panorama, né, dessas incertezas, eu vejo a oportunidade de nós podermos nos tornar melhores, né? E, então, assim, acredito nesse contexto aí desse processo aí que a gente vem fazendo, principalmente envolvendo as escolas. Muito bom, muito bom. E eu me empolgo aqui falando, né, Thiago? Eu não estou te enxergando aqui, acostumada com as aulas online, que a gente vai falando. Mas é um assunto de se empolgar mesmo, e eu defendo bastante a pauta. Eu também sou educador,
E quando o professor fala, gosta de falar, quando gosta do que está falando, se empolga mesmo. É normal. Conte sempre com a RDC TV para a gente divulgar esse tipo de iniciativa aí. Sem dúvida nenhuma, nós temos, somos parceiros aí. Ricardo, deixa eu pegar alguns elementos aí do que falou principalmente a Patrícia ali, né? Do quanto a gente está claudicante em crises, né? Sai de uma crise, entra na outra e não conseguiu se levantar de uma e já vem mais uma onda de arrasto. Eu pergunto o seguinte, se tu acha que realmente a pandemia ela é crucial para esse momento econômico ou ela é só mais um ingrediente de outros fatores? Porque a pandemia ela não é uma exclusividade do Brasil, ao passo em que o Brasil talvez seja hoje o pior case de pandemia, né? Mas também que o senhor pudesse fazer um paralelo de como que funcionou a retomada econômica de outros grandes eixos econômicos, né, de outras grandes potências, se foi rapidamente ou se ainda estão caminhando a passos lentos e com isso a gente mais ou menos tem um panorama do Brasil e também como é que o Brasil está hoje no cenário mundial por conta desses fatores de agravamento da pandemia, economicamente falando. Não, eu acho que a questão da pandemia, na verdade, ela veio revelar alguns problemas que a gente já estava vivendo, não é? Ou seja, dessa piora no desemprego e na piora em relação à distribuição de renda, né? Basta ver que depois de 2015, 2016, né, caiu muito o PIB caiu mais de 3%, né, em 2 anos, e essa pequena recuperação, né, de 2017, 18 e 19, essa recuperação chegou ainda no 2014, né, que foi a primeira queda do PIB. Então, e a gente já estava numa situação, se pegar o PIB do primeiro trimestre de 2020, ele foi negativo, não é? E a pandemia começou na segunda metade de março. Então, nós não tínhamos uma perspectiva muito grande. Então, o problema é que agora, no fim do programa, eu vou levantar uma questão aqui que né, a Patrícia não vai gostar muito, né? Mas eu acho que assim, aquelas reformas que foram feitas, a reforma trabalhista, né, o pessoal fica vendendo coisas assim, faz essa reforma, agora vai melhorar, agora o PIB vai subir em V, né? E a gente não estava vendo isso, não? Então a gente está vivendo uma situação que a pandemia só veio mostrar. Veja a desigualdade de renda que a gente estava. Como é que tu sai, o cara não tem, né? O cara não tem internet, como é que o cara vai se educar sem internet? Aí os outros filhos de outras famílias, né, que a gente conhece, todo mundo aula, não perderam aula, continuaram nas aulas. Então, isso aí só veio piorar, né? E em relação, né, aos outros países, o que a gente vê? Eu acho que a Ásia voltou antes porque os caras tomaram medidas muito duras, né? Bom, a China é fácil também tomar as medidas duras que os caras tomam, que é um pouco mais complicado, né? Até porque o governo que está aí não ajudou muito, né? Então, a Ásia voltou antes, né? E a Coreia do Sul, né, voltou antes, Taiwan, todos aqueles países, porque também eles tinham eu acho que uma força de mercado do Estado, e aí vem outra discussão polêmica, né, que é a questão do papel do Estado. Bom, os Estados Unidos agora, não sei se vai funcionar, mas o plano Biden, que é toda uma intervenção muito forte do Estado para ajudar a economia a se desenvolver, né, talvez mude, né, que a gente está vendo uma certa dificuldade aqui no Brasil, né, as pessoas não estão querendo reconhecer que é importante ter uma saída através de uma ajuda do Estado. O Estado precisa ajudar a movimentar a economia. Então, eu acho que esse é um grande, né, e aí voltando só a uma questão que só em relação ao que eu falei da taxa de juros, né, que eu acho que por esses motivos que houve o crescimento da inflação, né, que foram as altas das commodities, a desorganização das cadeias produtivas, a própria desvalorização do câmbio, né, do real, a taxa de juros, né, subir a taxa de juros, ela não vai ajudar em relação a essa questão. Então, eu estou um pouco pessimista, eu estou com dificuldade de entender que subindo a taxa de juros, né, o preço das commodities no exterior vão cair. Então, o mesmo que o câmbio cai, o câmbio, até quando vai cair? Vai cair para 4? Vai para 3? Vai voltar para os 4,40? Então, eu vejo que essas medidas que foram adotadas, né, em relação
a própria questão da demanda, eu só traria um dado aqui, Patrícia. Tu falou, bom, teve inflação de demanda, mas agora, se a gente olhar janeiro, fevereiro, março e abril, e maio, que foi quando a inflação deu um salto de quase 1 ponto percentual, qual é a ajuda? Né? Qual foi o que a demanda está influenciando, né, esse preço? Não tem, a ajuda parou lá em dezembro, teve agora R$150, né, que foi pago, começou a partir de abril. Então, eu estou querendo dizer também que, por isso que a taxa de juros, ela não vai afetar. Se fosse realmente uma inflação de demanda, eu posso dizer, bom, a taxa de juros ajudou a crescer o preço dos imóveis, né? Porque as pessoas, né? E aí é uma demanda que a gente teria que fazer uma outra dimensão, que é por questão de faixa de renda, né? Aquelas pessoas que tiveram a sua renda preservada, né? O setor público, né? Alguns empresários que se beneficiaram e que tiveram bons lucros, houve muito investimento na construção civil. Tanto é que os investimentos na construção civil são de imóveis de luxo. Então, ou seja, aí sim, a taxa de juros ela ajudou a queda, barateou, né? Barateou esses empréstimos, né, nessa construção civil. Mas eu digo que nos outros motivos, a taxa de juros não vai ter esse efeito, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente está com uma visão que eu acho que já mudou na Europa, já mudou nos Estados Unidos, né, que é achar que liberar tudo, deixar o mercado livre, nós vamos ter uma retomada muito consistente, né? Então, eu vejo assim uma situação piorada mesmo, né, com o crescimento do PIB, uma situação piorada até o final desse ano. Muito bom. Bom, eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente vem para mais uma rodada e considerações finais, mas você não sai daí porque a gente já volta com o Cruzando as Conversas, que hoje está falando sobre os altos índices da inflação e que preocupam especialmente aqui no recorte do Rio Grande do Sul. Não sai daí que a gente volta já. Nós voltamos com o último bloco do Cruzando as Conversas. Você sempre muito bem-vindo nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV e também pelas redes sociais, Twitter e Facebook, Instagram e YouTube. E por Spotify você confere o nosso podcast, né? Você pode mandar o seu recado e participar da programação que traz um jornalismo 100% local, o Rio Grande se conectando aqui na RDC TV. Uma programação que começa desde as 9h30 da manhã, ao vivo com o Manhã RDC, e você confere Armando Burdi e Yasmin Luz. Na tarde, a partir das 3 da tarde, você tem a Carolina Guaidas com Cláudio Andrade trazendo o Portal, a nossa programação esportiva, a nossa programação com entretenimento, e às 10 da noite eu volto sempre de segunda a sexta-feira trazendo os debates que interessam e impactam na vida da sociedade gaúcha com o Cruzando as Conversas. Hoje nós falamos sobre inflação no Estado, os indicadores econômicos que nos preocupam, né? E o programa chegou num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Recebi nos estúdios o Rodrigo Cisnandes Pereira, diretor-presidente da Fundação Família Previdência, que vem com as suas considerações finais, e fique à vontade também se quiser prestar algum serviço, trazer algum dado. A palavra é sua. Muito obrigado pela presença, não só aqui nos estúdios, mas na nossa programação. E vamos voltar num outro momento a chamá-lo, a convocá-lo aqui para os nossos debates, Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago, a oportunidade. Agradeço muito poder ter feito esse bate-papo aqui com os demais participantes sobre um tema tão importante. Eu gostaria, nessas considerações finais, de parabenizar a professora Wendy sobre o trabalho de educação financeira e previdenciária, e até mais do que parabenizar, nos colocar à disposição na nossa entidade para colaborar com esse trabalho. Tá? Nós já temos lá especialistas que cuidam de fazer esse trabalho de educação financeira, educação previdenciária. Eu sempre digo que nós somos educados para gastar, né, e não educados para poupar. Então é um desafio bastante grande, né, e quanto mais espaço se tiver para debater essa questão, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E por fim, gostaria de também chamar a atenção para algo que talvez já está nos preocupando muito e tende a acelerar no segundo semestre,
que é a questão do avanço da vacinação. Nós já estamos chegando aí a 15% da população vacinada com a segunda dose, mas para nós poder quebrar a corrente do vírus, precisa chegar a 70%, 75% da população. Nós corremos o risco de, no segundo semestre, nós não ter mais o problema da falta de dose, mas ter o problema da falta de pessoas para se vacinar. A gente já percebe uma resistência muito grande das pessoas em fazer a vacina, uma pouca procura pela segunda dose. Então, nós corremos o risco de ter essa dificuldade e, infelizmente, ter o vírus ainda circulando. E isso, de certa forma, segue atrapalhando muito a questão da economia. Nós estamos aí com a média móvel ainda subindo de vítimas, uma média acima de 2.000 mortes dia, um número de casos elevado. Então, nós vamos precisar um grande esforço, sem dúvida nenhuma, para vencer esse que é, sem dúvida, o principal problema, seja da economia, seja da desigualdade, seja de todos os assuntos que nós discutimos hoje aqui, né? Então, acho que vai precisar um esforço aí concentrado, né, para que as pessoas façam a vacina, independente qual laboratório seja, né? Porque hoje já se tem relatos aí de bastante dificuldade das pessoas aderir à vacinação, né? E a gente precisa aí bater aí essa meta para conseguir fazer com que a economia ande. E claro que esperamos sempre, né, com uma visão otimista, ser surpreendidos, né, como aconteceu na última divulgação do PIB. Acho que todo o mercado foi surpreendido e hoje, no início do ano, ninguém falava em crescimento de 5% esse ano. Está todo mundo já dando como certo esse crescimento, né? Isso não pode ser considerado uma notícia ruim, né, de maneira nenhuma, mas claro que tem vários outros desafios no entorno aí, e com certeza nós precisamos vencer para trazer aí, além da melhora da economia, trazer também a volta do emprego, que é fundamental, a volta do setor de serviços. O setor de eventos está muito prejudicado também durante essa crise, né? Então tem várias questões aí que precisam melhorar. Muito bom, tá aí palavras finais do Rodrigo Pereira, bem lembrado aí, especialmente, né, na convocação e aí na prestação de serviço para o pessoal se vacinar. No sábado a gente foi cobrir a vacinação de diversos pontos, especialmente aqui em Porto Alegre, e por longos períodos do dia, né, sem público para se vacinar. Não dá, né? O pessoal tem que fazer especialmente a segunda dose para confirmar o processo todo da vacinação. Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio. Patrícia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, né? E vamos voltar logo para falar só sobre a crise hídrica. Eu fiz essa promessa ao vivo da outra vez, eu vou manter, a gente vai trazer um programa especial sobre isso, mas é sempre muito bom tê-la na programação da RDC TV, é um agregado de qualidade imenso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago, agradeço também poder participar hoje aqui, né? Dizer que foi muito bom, né, conversar aqui com vocês a respeito desse assunto, dizer que a gente concorda e discorda simultaneamente, né, mas ó, isso faz parte do jogo, né? Eu acredito aí que parte dessa nossa inflação é uma inflação de demanda, não totalmente, né? E se isso estiver certo, os juros vão ser efetivos, né? E aí, com o meu otimismo cauteloso em respeito ao crescimento econômico, porque eu acho que a gente tem um segundo semestre de muitas emoções aí pela frente, né? Nós temos que se preparar para um 2022 ainda mais desafiador, que é um ano eleitoral, né? Mas, sem dúvida nenhuma, né, é muito bom terminar este ano de 2021, se nós conseguimos fazer isso, crescendo e pagando a conta de 2020. Porque, de novo, a gente já vem numa levada de crescimento em ritmo muito baixo nos últimos anos. E toda vez que a gente cresce pouco, quem está lá no final da fila, né, que são os mais pobres, são justamente os mais prejudicados. Eu queria deixar uma palavra aqui importante para o Endes, tá? Quando ela estava falando sobre a questão da educação financeira, que é uma coisa que também me motiva muito. Esses dias eu vi uma reportagem de um homem que plantou uma floresta árvore a árvore, né? E eu acho que é isso que a gente tem que lembrar. É possível plantar uma floresta árvore a árvore. E quando se faz ações que nem essa, talvez a gente não enxergue o poder da transformação que isso tem, né? Principalmente quando a gente está falando de educar crianças. Quando a gente educa crianças, muitas vezes a gente educa as famílias, né? Num sentido inverso do que habitualmente se esperaria que acontecesse. E o nosso país é um país que até muito pouco tempo atrás
Por exemplo, quando ia se falar de dinheiro, se tirava as crianças da sala. Quantas coisas a gente deixou de tratar como tabu há mais tempo do que o falar sobre dinheiro? Então, à medida que as pessoas falam mais sobre esse assunto, assumem o que não sabem e se mostram interessadas por saber, Perfeito. eu acho que a gente vai construindo aos poucos soluções, né? Porque a gente sempre falou aqui várias vezes, né? Entramos de crise e saímos de crise. Realmente, nós saímos de crise. E quando a gente sai da crise, a gente tem que se preparar para as próximas crises. E isso a gente pode se preparar com prudência, com cuidado, para transformar aquele momento que a gente sabe que cedo ou tarde vai acontecer, um momento um pouco menos ruim. E isso se faz justamente se preparando através de reserva de emergência e assim por diante. Então, parabéns, Wendy, pelo trabalho, continua nessa levada, não desiste, tá certo? E tomara que a gente possa se encontrar todos aqui mais vezes para falar sobre outra coisa que não seja uma crise, né, Tiago? Não, que seja o sucesso do projeto da professora Wendy, então. Professora, faço coro ao Rodrigo e à Patrícia, parabenizo pela iniciativa, pela da força de vontade, porque a educação, de fato, é o caminho que, independente da área, é o caminho para solucionar os problemas que existem. Parabéns pelo projeto. Conte com a RDC TV, especialmente comigo também, não só na divulgação, mas também no que for possível. Suas considerações finais e muito obrigado pela presença. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Foi uma experiência muito incrível, muito bacana, gostei bastante. E, enfim, né, eu queria assim, deixar como uma mensagem final, né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo para todos: qualquer que seja, não interessa a condição social, só tem um caminho, e é o estudo, é a educação, né? Então, aqui eu deixo um convite, então, para quem desejar seguir o nosso projeto de educação financeira. A gente tem um perfil Edu Financeiro URGS, que fica disponível. Eu vou super aceitar, vou depois querer trocar ali, eu vou pedir para a produtora para a gente poder ter os nossos contatos. Gostaria muito de poder ter a contribuição de todos vocês, porque só tem um caminho, é a gente disseminar, nós que tivemos a oportunidade de estudar, de ter acesso, a gente precisa compartilhar isso. Um outro convite, então, seja para vocês, para quem está nos assistindo, pensar naquele sobrinho, no filho, no neto, né, que, quem sabe, faz a prova da Olimpíada de Educação Financeira, porque é para desenvolver essas competências que muitos de nós adultos não tivemos a oportunidade. E, inclusive, no site, que a gente disponibiliza lá pelo perfil do Instagram, no site tem as provas anteriores, vocês vão ver, é incrível. Assim, tem uma das questões que foi até assim, deu uma polêmica. Era o desenho, não era o desenho, perguntava para a criança qual era o animal da moeda do papel tal. E quando eu apresentei para os professores as provas, eles disseram: mas quem é que vai saber? Assim, mas é importante a gente permitir, porque às vezes a criança tem um contato, ela está observando, ela está vendo, e ao mesmo tempo a gente pensa: por que tem aquele animalzinho na nota? Né? Então, às vezes, nós adultos julgarmos o que uma criança precisa aprender ou não de educação financeira não é por aí, né? Então, acho que é um processo legal. Um terceiro convite que eu queria deixar para vocês, né, que estiver nos escutando, pequeno empresário, a gente tem um projeto muito bacana que é o SOS PME, que nós desenvolvemos assessoria através das nossas turmas. A gente faz o Service Learning, tanto turmas da URGS como da PUC. Nós, então, fazemos um atendimento de suporte ao pequeno empresário. E nós temos muitas iniciativas de empreendedorismo social pela URGS, que também a gente está disponível, estou aí disponível para poder dar um suporte e orientação. E, por fim, sejam solidários, né? Envolvam-se em ações sociais. Às vezes, a gente doar alguma coisa que às vezes não é nem financeira, pode fazer a diferença total na vida de uma pessoa que não está esperando receber alguma coisa, né? E que vai se transformar numa árvore, a mais bonita da floresta. Então, eu acho que é importante a gente desenvolver esse nosso lado solidário também. Muito obrigado. É isso aí. A professora Wendy Carrato. E fechando, muito obrigado a presença do supervisor do Diese RS, Ricardo Franzói, a quem eu também agradeço e convido para que esteja mais vezes conosco
engrandecemos hoje uma bela noite, pelo menos para mim, de muito aprendizado, sem dúvida nenhuma, para quem está em casa também. Muito obrigado, Ricardo. Bom, Tiago, queria também agradecer, e eu acho que mais do que no programa a gente tentou trabalhar com projeções, né, nesse momento de pandemia. Eu acho que a mensagem do Rodrigo, né, eu acho que é fundamental, e acho que a gente tem que colocar isso em evidência, né? Os países que estão saindo da crise foram que lidaram melhor com o coronavírus. Então, acho que é importantíssimo deixar essa mensagem, né, para as pessoas se vacinarem, enfim, né? Eu acho que isso aí deveria ser a prioridade. Eu queria deixar assim, realmente prevalecer, né, essa mensagem do Rodrigo, né? E também eu acho que com a Wendy, né, que eu acho que é importante também nesse momento, né, que eu espero que seja um momento de transição, né, um momento de transição para uma melhor distribuição de renda, que a gente saia dessa pandemia, mas que vá para uma outra trajetória da economia, né, que realmente tenha alguma mudança estrutural e que melhore essa distribuição de renda. Então, eu acho que essa questão das doações, do voluntarismo, da solidariedade tem sido fundamental, né, para nesse período aí né, que a gente tem que sair disso, né? E para a Patrícia e para todos, eu realmente queria agradecer, porque o contraditório ajuda a gente pensar, né, melhor as coisas, porque às vezes tu tá aqui naquela bolha e tu tá achando que tudo que tu fala é a verdade. Então, eu queria agradecer a participação aí desse programa, né, dessa conversa, e vamos apostar aí que realmente a gente consiga botar esse país numa rota de crescimento mais prolongado. Muito obrigado. Que assim seja, muito obrigado. A todos vocês que estiveram conosco também. Amanhã, 10 da noite, nós teremos um Cruzando as Conversas com um tema bastante polêmico. Amanhã toma posse na Câmara de Vereadores a Natasha Ferreira, que é a segunda vereadora travesti, segunda trans da história. Tivemos a Luísa Stern e ela é a segunda da história de Porto Alegre. Ela tem uma pauta polêmica. Ela vai ficar por pouco tempo, ela substitui Roberto Robaina, que se afasta por um tempo das atividades e logo volta. E ela tem uma pauta que é a seguinte: cotas para trans e travestis do serviço público, mas também para o serviço privado. Teremos diversos convidados e ela também estará conosco justamente na noite do dia em que ela toma posse na Câmara de Vereadores. Será bastante interessante para a gente desdobrar e eu convido você para estar conosco a partir das 10 da noite de amanhã. Mas é claro, né? Você tem encontro marcado com Armando Burdi e Yasmin Luz a partir das 9h30 da manhã de amanhã. O programa conta com a equipe técnica tendo Léo Rosa, Ana Santos, João Magalhães e Beto Tormes, tendo ainda a produção da Evelyn Pereira e da Mariana Soares, a supervisão de jornalismo é da Fernanda Bierhaus e o gerente de programação é o Cássio Pérez. A gente se encontra amanhã, boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.